Bora. Boa noite, novo. Boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. Opa, obrigado. Como eu vim nessa oportunidade aqui logo depois da virada do ano, eu resolvi pensar em um tema que pudesse nos ajudar, né, nessa transição. Por isso que eu nomeei Ano Novo, Nova Oportunidade de Evolução. Que eu acho que a gente precisa aproveitar muito para além das festas, né, dessas confraternizações que a gente faz no final do ano, início de ano, para entender o verdadeiro sentido disso. Né? Então, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade, que a espiritualidade possa intuir essa nossa conversa, esse nosso diálogo, que possa ser muito mais um diálogo do que uma palavra. Até porque a minha proposta aqui é trazer uma série de perguntas para que a gente consiga nortear em um novo processo. É lembrar que essa noção temporal é uma construção humana, né? Ela é uma construção humana. Nós que dividimos, né, esses processos de vida em pedaços que a gente nomeou de tempo, né? Então, a ideia de tempo é muito relativa, tanto que a gente pensa em algumas, vamos pensar assim, em algumas povoações bem antigas, o modo de percepção de tempo era diferente do nosso modo de percepção do tempo atual, né? Então, essa noção de ano, a gente fala, o ano virou, a virada do ano, o novo, a gente vai lembrar, né, do movimento da Terra em torno do Sol, que é um movimento que a gente chama de translação. Então, quando que o ano vira? Né? Na nossa convenção social, quando a gente completa a volta completa, que é 365 dias, 6 horas. Então, isso que significa a virada de ano, que é uma convenção. Né? Então, toda essa divisão temporal, né, de 24 horas, 1 hora 60 minutos, né? Tudo isso é uma convenção. Então, a gente precisa tomar isso como princípio para a gente poder refletir para além dessa convenção que foi estabelecida. Tá? E aí, além dessa convenção, a gente vê também como uma outra questão social essa ideia festiva, né, de ano novo. Aí a gente se reúne, a gente festeja, e muitas famílias, né, e tradições brasileiras, inclusive, têm rituais, né, formas culturais de manifestar essa transição temporal. E muitas outras pessoas usam esse período de tempo, né, dessa virada, para fazer algumas reflexões, algumas avaliações, como foi o ano, né, o que deseja para o próximo ano. A gente vê muito mais, frequentemente, essa avaliação do ponto de vista, às vezes, do trabalho. Pessoas querendo avaliar como é que foi o ano de trabalho de 2024, o que eu espero no trabalho em 2025. Poucas pessoas, elas se disponibilizam a pensar do ponto de vista da evolução espiritual. Né? E aí, a minha proposta é a gente pensar exatamente do ponto de vista da evolução espiritual aqui entre nós. A gente está falando muito da noção de tempo aqui, eu acho que essa palavra ela é muito importante para esse momento que a gente está refletindo aqui, de início de ano. Uma outra coisa que eu gosto de pensar é que a gente precisa, apesar do tempo relativo, valorizar o nosso tempo. Então, se a gente não consegue valorizar nosso tempo, a gente não vai conseguir pensar e nem ter tempo, nem disponibilidade emocional para conseguir avaliar nosso avanço espiritual em 2024, os nossos planos para 2025. Então, existe uma coisa que nos escraviza, que é essa noção de tempo mecânico. Né? Eu já falei disso aqui uma vez. Né? A gente acorda, né, no horário que o relógio desperta, a gente já levanta na correria, vai no banheiro, faz o nosso autocuidado, toma um cafezinho, já vai para o trabalho, quase não respira no trabalho, quase não enxerga as pessoas que estão junto com a gente, quase não percebe as necessidades dos nossos irmãos que estão todos os dias. Muitas vezes os nossos colegas de trabalho convivem muito mais com a gente que a nossa família. E a gente não consegue, a gente vê eles todos os dias e a gente não consegue enxergar a necessidade deles. E assim a gente vai fazer. Todos os dias, toda semana, todo mês, o ano todo. Né? A gente vive, então, esse tempo
de uma maneira muito automática, muito mecânica. E aí, para a gente, então, conseguir dar conta de fazer uma reflexão sobre a nossa evolução, né, de um ano para o outro, das nossas metas, a gente precisa sair do mecânico, sair do automático. E a gente chama isso de estado pleno, de atenção plena, né? Que é sair do estado de sono, que vejam bem, né? A gente poderia nomear isso de alienação, quando a gente pensa no sistema capitalista, mas a gente poderia também nomear de um estado de sono. É como se a gente estivesse embriagado o dia todo, todos os dias, como se a gente estivesse vivendo sem viver, estivesse vivendo sem experimentar, estivesse vivendo sem sentir. Quantos de vocês, na hora de almoçar mesmo, sentam na frente da TV e quando menos percebe, já acabou o prato? E às vezes é uma coisa muito gostosa, queria muito comer, que alguém cozinhou para você, ou que você cozinhou, comprou algo que você queria muito. E aí você não conseguiu experimentar a comida. Então veja que essa vivência automática, ela está em todas as instâncias da nossa vida. O modo como a gente trabalha, o modo como a gente se alimenta, o modo como a gente faz, a gente cuida do corpo, que a gente exercita. Então tem sido muito automático, muito mecânico, o nosso modo de experimentar o tempo. E aí, então, o que eu estou chamando de estado de sono, de sonolência, de embriaguez, é isso. Que a gente não tem consciência. Então, para a gente poder pensar esse tema de hoje, a gente precisa nos esforçar para ir no estado de consciência. O estado de consciência não é uma coisa fácil, porque nós fomos treinados desde pequenininhos para viver em estado de sono, né? Então, principalmente as novas gerações, né? Os meninos mais novos que eu, por exemplo, estou com 37, gerações depois das minhas, as mais jovens, desde pequenos eles estão super ocupados. Os pais levam na escola, depois tem natação, balé, judô, inglês, sei lá o que. As crianças estão ocupadas todos os dias. Quando elas chegam em casa, elas só estão exaustas. Porque elas gastaram toda a energia nesse automatismo. Então, a gente está ensinando as crianças desde pequeno também a viver em estado de sono, a não viver de maneira consciente. Viver de maneira consciente é viver desperto. A gente está vivendo de maneira desperta? Ou será que a gente está vivendo de maneira automática? Ó, falar de virada de ano, falar de um ano novo, é falar da possibilidade da gente se disponibilizar a viver de uma maneira desperta. E uma das coisas que o Espiritismo mais, né, nos evidencia é a necessidade de viver de maneira desperta. Né? Tanto que a prática do Espiritismo, ela não é viver a espiritualidade de maneira alienada, é viver de maneira racional. Né? Então, tudo que a gente estuda nos nossos livros aí, espíritas, e nas temáticas que a gente vai escutar nas casas espíritas, e nas orientações que a gente recebe, elas precisam ser racionalizadas, para a gente viver de maneira desperta, porque senão a gente vai repetir tudo que as pessoas mandam, né? Parecendo o burro, né? O burro, ele usa um certo tapão no olho para ele não se dispersar daquilo que é andar para frente. Ele não tem que olhar para trás, ele não pode se para o lado, ele não tem que se distrair, né? Ele tem que andar para frente. Então, isso é alienação. Então, a gente precisa sair dessa vivência, né? Automática, sonolenta, alienada, de viver essa noção de tempo. Então, essa noção de tempo ela é relativa. E a gente precisa viver de maneira relativa. Será que quando a gente desencarnar, né, e estiver em outro plano, qualquer que seja, será que a noção de tempo é a mesma? Né? Em vários momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritas, no livro dos Médiuns, em vários momentos, a gente tem sinalizações de que o tempo lá ele é muito mais... O nosso tempo aqui, a nossa noção é longa, mas para eles o nosso tempo aqui é curto. Né? Então a noção de tempo deles é de uma continuidade muito maior que a nossa. Então que para nós, uma encarnação, sei lá, de 80 anos, para eles é um sopro aqui na Terra.
porque a percepção de tempo é muito diferente. Né? Então, essa noção de que o tempo é relativo, né? Acho interessante. Sempre, eu não moro aqui mais, mas eu morava, que era vizinha dessa casa, feita aqui há alguns anos, e eu sempre achei muito interessante, né, esse título, né, na Casa Espírita, Evolução em Dois Mundos. Porque quando a gente se coloca a avançar no nosso desenvolvimento espiritual, a gente está avançando em mais um mundo, não é só aqui na Terra, não é só nas práticas morais, terrenas, né? É uma noção muito mais transversal, de muitas e muitas vivências, das quais a gente nem imagina, a gente nem tem consciência. E aí, então, pensa nessa noção de tempo. E aí, só para dar mais um exemplo, que eu acho que ele é bem, para a gente não esquecer disso, né? Trazer essas figuras, elas são mais importantes para a gente, essa noção de correr contra o tempo. A gente está sempre correndo contra o tempo. Então, peraí, eu estou gastando a minha encarnação inteira para correr contra o tempo, estou sempre lutando contra o relógio, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? Já foi muito pior, né, em outros anos, mas a gente, todos nós, né, estamos encarnados aqui nessa experiência, a gente tem vivências muito similares. A gente está sempre lutando contra o tempo. 10, 15 minutos para almoçar, depois tem que deslocar de carro, de ônibus, para não sei onde, depois chega em casa quem tem filho, tem que dar de filho, dar banho de filho, arrumar comida para o filho e organizar toda a rotina para o dia seguinte. Então, essa sensação de correr contra o tempo, a gente não tem que correr contra o tempo. A gente tem que aprender a usar o tempo a nosso favor da nossa encarnação. Né? Então, as pessoas falam, nossa, mas eu não tenho tempo de ir numa igreja, eu não tenho tempo de ir num centro espírita, eu não tenho tempo de fazer essas ações assistencialistas. A gente não tem tempo, ou a gente organiza o nosso tempo e prioriza de uma maneira que vai funcionar. Então, essa, uma outra marca moderna, além dessa experiência de luta contra o tempo, é da gente não conseguir administrar. É como se a gente estivesse sendo invadido o tempo todo por informações em casa, na TV, nas redes sociais, e aí faz isso, faz aquilo, quando a gente vê o dia já se foi, e aí chega o final de semana que a gente planejou, né, fazer alguma coisa para alguém, ou oferecer um espaço de lazer para nós, né, de bem-estar, de cuidado, não é possível. Mas aí a gente precisa pensar, né? Será que a gente está organizando o nosso tempo? Será que a gente tem consciência de quanto tempo de vida a gente gasta com as rotinas e quanto tempo de vida a gente gasta com autocuidado, com atividade de amor ao próximo? E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante. A gente precisa parar de pensar também que a nossa evolução, a gente precisa separar necessariamente um momento especial para isso. O cuidado com o outro, gente, ele se dá no cotidiano. A gente precisa abrir uma aresta na nossa rotina para conseguir enxergar as pequenas possibilidades de cuidar dos outros. Né? Você está lá no seu trabalho, você vê que seu colega está estranho, está diferente. Quando você está bem, o que está acontecendo? Percebi que você não está muito bem hoje, você está diferente, posso te ajudar com alguma coisa? É alguma coisa do trabalho, você precisa de ajuda? Gente, é 2, 3 minutos que você vai sentar e perguntar se a pessoa está bem. Mais alguns minutos para tentar ajudar ela em alguma coisa. Você está no ônibus, você percebe que alguém está muito cansado ali, de pé, depois de uma jornada inteira de trabalho. O que custa levantar da sua cadeira e dar o seu lugar para essa pessoa sentar, um idoso, né? Uma pessoa que tem uma outra condição especial. O que te custa fazer isso? Então, os nossos avanços espirituais, a gente não precisa criar um tempo tão especial, né? Que bom que a gente está em um número grande de pessoas hoje, né? Que bom que a gente está em um número grande de pessoas aqui. Isso aqui nos ajuda muito no avanço espiritual. Mas a gente não precisa esperar vir para a casa espírita fazer uma oração. A oração ela tem uma velocidade muito grande. 1 minuto, 2 minutos de oração, às vezes tem um poder muito maior do que 1 hora sentada sem estar conectada com aquilo que está sendo discutido. Então, a gente precisa pensar nessa noção de tempo e não deixar esse tempo escorrer e sim experimentar esse tempo. Eu não falei dessa comida que às vezes a gente senta na frente da TV e come mecanicamente e a gente não degusta a comida, a gente não degusta o nosso tempo, a gente não experimenta
esse nosso tempo na Terra, né? Quanto tem um programa na Netflix lá que chama-se Quanto Tempo o Tempo Tem? Quanto tempo o tempo tem? Essa noção de quanto tempo o tempo tem é uma pergunta filosófica muito grande, muito difícil responder isso, né? A gente nem vai se desdobrar nisso. Talvez a gente possa transformar essa pergunta em quanto tempo de vida nós temos, né? Foi uma luta para a gente conseguir encarnar. E aí a gente está fazendo o que com essa encarnação? A gente está vivendo o nosso tempo mecanicamente? E aí, então, a gente precisa pensar que essa noção de ano novo tem que ser um momento, então, para a gente poder refletir, né, um pouco mais existencialmente do que a gente viveu em 2024, do que a gente avançou em 2024 e do que a gente deseja, por exemplo. A nossa existência, desde a nossa encarnação planejada, lembre-se disso, que para a gente estar encarnado houve um planejamento do qual existem muitas pessoas envolvidas. Eu planejei a encarnação, eu não planejei sozinho. Outros espíritos apoiadores, espíritos afins me ajudaram, né, a refletir sobre como seria meu planejamento encarnatório. E eu estou encarnada sozinho, né? Então, veja bem, talvez algumas das pessoas que encarnaram conosco, encarnaram só para nos ajudar, né? Encarnaram só para nos ajudar aqui, não foi, às vezes, com o maior propósito da sua própria evolução. Ela queria realmente, tamanho vínculo espiritual que ela tem com você, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Seu companheiro, quis encarnar com você justamente para te ajudar a atravessar um certo momento da sua vida. Então, vamos pensar que a gente não está gastando só o nosso tempo, a gente também está gastando o tempo dos nossos irmãos. Então, a gente precisa fazer uma reflexão assim, bem existencial sobre isso. E é bem profundo mesmo. Porque se a gente não se dedicar com bastante gentileza e afeto para olhar para isso, vai parecer só uma pergunta retórica, só uma pergunta bonita. Né? E a ideia de convidar vocês para pensar sobre isso não é só fazer uma pergunta bonita, né? É para que a gente se sinta incomodado. O incômodo, gente, ele é muito importante, né? Os grandes momentos de avanço da sociedade, dos nossos próprios avanços como sujeito, são momentos em que a gente vivencia angústia. Então, a gente tem que minimamente hoje sair daqui com 2 sentimentos, né? Amor, principalmente a si mesmo, né? E angústia. Amor no sentido assim de que a gente precisa ser gentil ao fazer essa avaliação, gentil ao planejar o futuro, e angústia no sentido de se sentir incomodado. Porque se a gente não ficar incomodado, a gente não sai do lugar. No Espiritismo a gente está sempre falando, né? Olha, a nossa evolução, ela se dá em pequenos passos, mas ela é contínua. Não dá para a gente ficar estacionado. Né? Quando a gente estaciona, vem uma avalanche. Né? O progresso espiritual, ele está para todos. O que vai variar aqui entre nós, encarnados e desencarnados, entre mundos diferentes, é o modo como a gente vai utilizar as ferramentas de evolução, o tempo que a gente vai gastar para isso. Porque cada um de nós tem uma experiência muito individual. Vocês se lembram, né, do Santo Agostinho? Já falei do Santo Agostinho aqui, eu achei ele brilhante, né? E eu acho que ele, sendo uma figura espiritual vinculada à Igreja Católica, ele tinha muito da concepção do espiritismo. Então, gosto muito dele. E já falei disso aqui para vocês, né? Ele fala que para a gente melhorar o nosso autoconhecimento e a nossa evolução, tem uma ferramenta básica que é viver o nosso dia e, ao deitar, tentar olhar, fazer uma revista, né, sobre como foi o nosso dia. O que eu fiz ao longo do dia, desde que eu acordei? Será que desde que eu acordei eu consegui fazer alguma coisa realmente edificadora para mim, para as pessoas que eu convivo, meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho? Será que eu cometi alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que eu consigo reconhecer o que foi? E se eu reconheço, o que eu posso reparar? Tem tempo de reparar? Como é que eu vou reparar isso? Então, essa é a ferramenta
ela vai nos permitir nos olhar no processo. Eu falei para vocês que eu tenho 37 anos, né? E acho que nos últimos anos da minha vida foi quando eu consegui, de fato, olhar para a vida como um processo, né? Olhar para a vida como uma dinâmica, como uma coisa que eu preciso vivenciar, superar, avançar e assim por diante. E tem pessoas que às vezes, já na velhice mesmo, na terceira idade, que começou a despertar para isso. E tem gente que desencarna sem entender isso. Tem gente que desencarna vivendo automático o resto da vida. Não estou dizendo aqui que a gente veio para o centro espírita para se tornar Buda. Ninguém que vai virar budista, viver em atenção plena o tempo todo, que a gente não dá conta disso. A gente não tem condição espiritual, intelectual para ver isso. Mas a gente precisa de estratégias e disponibilidades para nos esforçar mais para olhar para dentro da gente, assim como Santo Agostinho falava. Se a gente não fizer isso, como é que a gente vai entender o que a gente precisa fazer? Será que a gente precisa ir na casa espírita para um mentor ou alguém que nos conhece, né? Dar um sacode na gente? Um familiar fala, ô, você viu o que você fez tal dia? Fez isso, fez aquilo. Né? Será que a gente precisa ou será que a gente pode desenvolver, né, esse autoconhecimento? Entender o que fez, por que fez, qual a intenção que tinha e o que é que precisa fazer para melhorar. Então, a encarnação é uma dinâmica. Então, olhar para o ano novo é olhar para essa dinâmica. E a gente não está treinado a fazer isso. A escola não ensinou a gente a fazer isso. Os nossos pais não nos ensinaram a fazer isso. A gente foi aprendendo a fazer isso com algumas pequenas oportunidades da vida. Tá? Então, aí o Santo Agostinho dizia, no final do dia, antes de dormir, né, faça uma revista no seu dia. Então, se a gente fizer isso em sucessivos dias, sucessivas semanas, e a gente não precisa começar fazendo o perfeito todos os dias. A gente pode começar de pouco em pouco, fazendo uma vista da semana. Chega o final de semana, né? Você senta lá naquele lugar que é mais confortável da sua casa, ou vai para um praça, para um parque, e aí você faz a revista da semana. Na medida que a gente cognitivamente tiver mais condições disso, mais disponibilidade disso, a gente vai conseguir fazer mais vezes. Então não vai ser uma vez por semana, vai ser todos os dias, né? Ou dia sim, dia não. Então essa é uma questão interessante. E aí eu vou trazer 4 perguntas ao longo dessa conversa nossa hoje. 4 perguntas que não são retóricas. São perguntas para a gente fazer agora, né? Enquanto a gente conversa, enquanto a gente pensa, que a gente passa. A primeira delas é: qual o progresso eu tive em 2024? Né? Imagine agora, né, que você está de frente do seu anjo guardião. Né? O anjo guardião, né? Ou os nossos anjos guardião. Eu achei que a gente tivesse um anjo guardião. Aí outro dia eu estava lendo um livro e vi que, na verdade, a gente pode ter vários anjos guardiões nos ajudando em cada momento da nossa vida de acordo com a nossa necessidade. Porque, veja bem, né, os nossos espíritos afins, eles não sabem tudo, assim como nós, né? Eles não dominam tudo, eles não vão conseguir intuir todas as nossas necessidades e condições. Então, imagine que você está de frente desse seu irmão espiritual, desse seu anjo guardião, como você deseja chamar, e aí ele te pergunta assim: ô Natália, o que você acha que você fez de bom em 2024? O que você acha que você avançou? Quais progressos você fez? Alguns de nós provavelmente vai dizer assim: nossa, nada, né? Nada. Pode falar. Eu aumentei o número de amigos. O número de amigos aumentei. O número de amigos. Aumentou. Muito, achei muito bacana. Sim. E aí, às vezes a gente vai ser duro e a gente vai dizer assim: nossa, parece que nada. Parece que eu estou praticamente do mesmo jeito. E aí a gente começa num movimento de exigência. Todas as vezes que a gente for muito exigente com a gente recai no lugar da culpa. Tá? E a culpa, gente, foi um termo cristão lá, né,
os princípios cristãos, o início do cristianismo, para nos condicionar a determinadas regras. O Espiritismo ele não prega que a culpa nos aprisiona. Por exemplo, vamos imaginar que você cometeu um erro aí com a sua companheira, com o seu companheiro. E, gente, nós vamos cometer vários erros ao longo da nossa vida. E às vezes os mesmos a encarnação inteira, né? E aí você desencarna. Vamos imaginar que você desencarna, antes mesmo de desencarnar, você começa a experimentar culpa. Nossa, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, e agora? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nossa, nunca vai me perdoar por isso. E a gente começa nesse momento de culpa. A culpa, ela faz a gente se conectar com energias muito baixas, né? Com energias negativas. E a culpa, ela aprisiona, a culpa, ela não liberta. Então, não é legal a gente ficar cultivando culpa dentro da gente. Então, quando eu fiz essa pergunta, o que você avançou em 2024? E se você acha que você não avançou nada, e se tem alguma coisa aí que está te remoendo ao longo do ano de 2024, e você está sentindo culpa, então, uma das coisas para a gente poder avançar espiritualmente é se liberar da culpa. E aí a gente pode agendar uma outra conversa para a gente falar da culpa, né? De como que a gente lida com a culpa. Mas, basicamente, a gente vai colocando, né? A gente vai colocando dentro da nossa própria cabeça, nós somos imperfeitos, né? A gente vai colocando metas mais moderadas sobre como lidar com esse problema, para que a gente não fique mais cultivando a culpa. A gente vai fazer as nossas orações e pedir, né, aos nossos amigos espirituais que possam trazer outras energias para nós, para reduzir essa culpa. Nós vamos fazer orações pelas outras pessoas com as quais a gente, porventura, cometeu alguma coisa que a gente não deveria cometer, né? Então, existe uma série de estratégias para lidar com a culpa. Mas olhar para 2024 e achar que 2024 foi muito ruim, que a gente não fez nada, que a gente fez algo muito grave que não dá para reparar, aí vai fazer com que a gente se conecte com a culpa. E aí, a culpa, ela aprisiona. Estou lembrando aqui de um livro que eu estava lendo recentemente, que foi psicografado pelo Osmar Barbosa, chama O Espírito no Umbral. O Espírita no Umbral. E aí, esse Espírita no Umbral é uma pessoa que trabalha no centro espírita mesmo, tem uma vida difícil e tal, cometeu algumas situações muito difíceis também ao longo da vida. E aí, quando ele começa a tomar consciência de que ele precisava se tornar uma pessoa melhor, foi quando ele conheceu o centro espírita e aí começou a realmente se conectar com outras ideias, ter outras práticas, tentar reparar seus erros e tudo mais. Beleza, ele chegou no alto cargo dentro desse centro espírita que ele trabalhava, numa cidade muito pequena. E aí ele desencarnou assim, ó, numa situação muito inesperada para nós encarnados, né? Mas no livro relatava, né, que na verdade tinha sido planejado o momento e a forma, que tinha uma função no avanço espiritual desse sujeito. E aí ele estava bravo, né? E aí ele chega no umbral, vê toda aquela cena, né, que a gente já viu de uma maneira muito bem descrita no livro Nosso Lar, né, nos 2 filmes, né, enfim, em vários momentos aí de estudos que a gente faz. E aí ele tá vivendo todos aqueles horrores, gente, eu não acredito que eu morri. Que lugar é esse aqui? Que horror! Eu fui uma pessoa que me dediquei tanto às pessoas carentes, eu fazia tantas ações assistenciais, dediquei tantos anos da minha vida, por que eu estou aqui? E aí logo ele encontra uma menina muito jovem, né, vestida de uma maneira muito simples também, andando pelo umbral. E aí essa moça que foi encontrar ele, na verdade ela foi para ajudar ele, né, a fazer uma transição para uma coluna espiritual. E aí, o que eu queria contar com isso? Para não contar o livro todo, contar só a parte mais importante. Ele já ele estava sendo ajudado, eles estavam percorrendo, né, uma trilha nessa região umbaralina para alcançar uma coluna espiritual, para ele conseguir fazer o tratamento perispiritual dele.
E aí ele começou, num determinado momento, a lembrar de muitas situações que aconteceram na vida dele mais pregressa, quando jovem, que ele fez com a mãe, que ele fez com o pai, né? E outras coisas mais. E aí ele recaiu na culpa. Gente, naquele exato momento, esse espírito, ele saiu daquela região umbralina, um pouco mais à superfície, para uma região muito mais profunda. Assim, em segundos, né? E aí ele ficou preso lá, mas sei lá quanto tempo, não dá essa noção pra gente no livro, mas eu acredito que foi pouco tempo que ele já estudava o espiritismo, então ele sabia que, como ele se conectou com uma energia muito mais negativa, ele foi muito mais para baixo. E aí ele tentou mudar o padrão de pensamento, ele conseguiu encontrar de novo a moça, que o ajudou a chegar. Então, o que a culpa faz? Né? Eu estou dando esse exemplo do livro para a gente entender que, para o espiritismo, a gente não tem que cultivar a culpa do outro, nem culpar a gente. Né? Ficar falando, por que você fez isso? Por que fez aquilo? Você não sente culpa? Você não pensa o que vai acontecer depois? Cultivar a culpa no outro é aprisionar o outro, não é libertar. O espiritismo trabalha com emancipação, com libertação, com autonomia. Né? Ninguém quer ficar alienado. A culpa criaria nosso inferno, praticamente. Isso. A culpa e outros tantos padrões de pensamentos e energias que nós produzimos para nós, né? Isso daí é energia e vibração. Né? Então, beleza. Quais nossos progressos a gente teve aí em 2024? Aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar de progresso em 2024 é com relação a quê? Espiritual. Espiritual. Não. A mim mesmo. Não. Além de você, indiretamente você. Qual que é a peça fundamental de aula espiritual? O relacionamento com o próximo? Tá, mas próximo quem? Quem são as pessoas mais importantes para a nossa função? A nossa família. Né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, em 2024, o que eu consegui avançar com a convivência com a minha família, né? No exercício do cuidado, da caridade, do amor, do perdão. Lembre-se de todas as máximas que a gente precisa praticar, principalmente com a família. Lembrando aí, né, que a gente já leu infinitas vezes que as nossas maiores provas, elas estão no nosso seio familiar, né? Porque às vezes a gente dá mais certo com o vizinho que com o irmão, a gente dá mais certo com o vizinho que com o pai e com a mãe. Por quê? Porque por trás do pai, da mãe do seu irmão, existe um espírito que já está com você há tantos tempos que você tem as suas desavenças, que você provocou nele algo, né? Uma mágoa profunda, vice-versa. Né? Então, eles estão atravessando encarnações para que vocês consigam, no caso, lidar com essas emoções e essas, vamos dizer assim, esses atravessamentos familiares. Família, oi? Deixa eu atrapalhar um pouco mais a sua fala. É que falando isso, para lembrar o que eu vi numa mensagem uma vez, né? Muitas vezes nós somos como o irrigador de jardim, ou o aspersor, né? Molhamos ali, girando ali, jogando água, né? Mas em torno dele mesmo, no pé dele, quase não recebe água. Muitas vezes nós somos assim. Deixa eu só tirar uma dúvida. Até quando que eu posso ir? Uma hora é 20 para... Uns 10 para as 8, 10 para as 9. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, não vai dar para refletir muito, mas a gente vai tentar fazer final de semana. O cara ainda atrapalha, né? Então, reflexão de 2024. Família, amigos, trabalho, né? Sociedade. Sociedade de modo geral. Então, a gente não tem que preocupar só com os nossos, a gente tem que se preocupar. Será que eu contribuí com essa sociedade em 2024? Porque a gente precisa pensar que todos nós temos papéis sociais aqui. Papéis sociais na comunidade que a gente mora, papel social por causa da profissão que a gente tem, papel social porque a gente pertence a um centro espírita e está prestando serviços assistenciais na comunidade ali. Né? Então, o que eu fiz de bom para a sociedade? E aí, por isso, ser gentil. A gente precisa ser gentil com isso. Não dá para ser exigente. Eu tenho certeza que 100% das pessoas avançaram em 2024. Então, eu acho que vai ser muito mais fácil eles acharem os problemas que vocês tiverem em 2024 do que acharem os avanços. Por isso eu já estou reforçando. Todos nós tivemos avanços em 2024. Então a gente precisa reconhecer. Quando a gente reconhece o que a gente deu conta, a gente tem muito mais força, né, e motivação e vontade para dar conta do ano que está chegando.
Esse ano também não vai ser fácil, né? Nós estamos num momento de uma transição planetária muito difícil, então não vai ser fácil para ninguém. E as dificuldades que a gente teve, né? Como que a gente enxerga as dificuldades? Porque todos nós tivemos, mas tem dificuldades e dificuldades. O que eu estou querendo especificar isso melhor? Se a gente olhar para dentro de nós, ou se a gente convidar pessoas que são mais íntimas a nos ajudar a olhar, isso é uma coisa que a gente faz com alguém da família ou com algum amigo, né? A gente sempre tem padrões de pensamento e comportamento repetitivo. Padrão de pensamento negativo e padrão de comportamento inadequado. Sempre. Podem observar, né? Então, lá na minha família, o que eu estou sempre fazendo que desagrada? Lá no trabalho, o que eu estou sempre fazendo que desagrada os meus colegas de trabalho? Quando a gente vê aquilo que é padrão, ou seja, aquilo que se repete, a gente vai enxergar que neste momento pode ser que seja o nosso maior desafio espiritual. Então, eu estou tentando trazer algumas perguntas aqui que podem servir como bússola para nós, para a gente tentar enxergar qual que foram os maiores desafios espirituais. Porque desafio todo mundo tem, gente. E não necessariamente o desafio que a gente viveu é espiritual. Então, como a gente quer selecionar as dificuldades espirituais, uma estratégia é: qual o padrão de pensamento negativo mais recorrente? O fulano acha que ele é melhor que eu. As pessoas não fazem por merecer. Tem certos pensamentos que acontecem repetidamente. Eles são intrusivos, né? Eles vão se repetindo, eles vão ressoando aqui, e esses padrões de pensamentos negativos, eles vão traduzir para a gente, junto com os nossos comportamentos inadequados, que são frequentes, algo que foi um desafio espiritual. Então, avaliar o progresso, avaliar os desafios, né? Os desafios são oportunidades de melhoria. Lembra disso, né? Os desafios são oportunidades de melhoria. Às vezes a gente olha para tudo, para as dificuldades que a gente tem, a gente só se queixa, né? E tá tudo bem, vamos se queixar mesmo, a gente não está dando conta de se queixar. Mas o que a gente faz além de se queixar? Né? Será que a gente consegue enxergar qual que é a função que aquele desafio que eu vivi teve para mim, do ponto de vista espiritual, né? Assim, como que aquele problema que eu vivenciei, às vezes o ano inteiro, que arrastou o ano inteiro, por que aquilo aconteceu? O que foi importante para mim? Qual é a função disso? Então, associar, né, o desafio à oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria contínua, sempre. Né? E aí, a gente precisa pensar em metas também. Lá no mundo do trabalho, nas organizações, a gente está sempre pensando em meta de produção, meta de lucro, né? Meta de melhoria de clima organizacional. A gente tem uma série de metas. Mas e a nossa meta espiritual? O que eu quero para 2025? Né? Do ponto de vista espiritual, o que eu quero desenvolver em mim em 2025? Ou o que eu quero fortalecer em mim? Desenvolver ou fortalecer em mim no que se refere à família, ao trabalho, aos amigos e à sociedade. Toda vez que a gente pensa em meta, a gente também precisa pensar que essa meta ela tem que ser execuível, tem que ser pragmática, ela tem que ser algo possível. Não dá para a gente ficar pensando em coisas aqui que a gente não vai colocar em prática. A gente tem que pensar em coisas que são mais possíveis. Como se a gente tivesse uma escadinha mesmo. Qual que é o próximo passo? Por exemplo, eu estou no centro espírita agora, estou entendendo os princípios e as lógicas, né, da evolução espiritual, mas como que eu consigo pegar essa lógica, esse princípio, essa teoria e colocar em prática? Lá na minha casa, lá no meu trabalho, com os meus amigos, na sociedade de modo geral. Está falando tanto de caridade, como que eu faço a caridade? Está falando tanto de ter paciência, de exercitar a paciência, o perdão, mas como que eu faço isso? Percebe? Então, no cotidiano. Lembra do que eu disse? A gente não precisa de um momento especial para promover essa evolução espiritual. Ela se dá nas fissuras que a gente vai provocando na nossa rotina.
nesses automatismos que a gente consegue romper e tentar implantar alguma coisa ali que vai gastar, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, meia hora, 1 hora, não vai matar ninguém, né? Então, precisa ser algo execuível, quando a gente pensa na meta, a gente precisa pensar numa meta que considere a autocompaixão, porque se eu for duro comigo na minha meta, eu não vou dar conta, e se eu não vou dar conta, eu vou começar a vivenciar a culpa, porque a culpa é uma vivência terrena. Então, pensou a meta, seja autocompassivo, tenha autocompaixão. A gente fala tanto da compaixão com o próximo, é compaixão com você. Eu sempre falo muito disso, né? Que a gente está aqui nesse plano precisando evoluir muito, mas a gente às vezes é muito duro conosco, né? Estratégias para apoiar a aquisição das nossas metas. Então, a gente tem meta. Estabelecemos, a gente pensa em muitas metas, pensa em pequenas metas, mas metas estratégicas, aquelas que estavam vinculadas àquilo que você mapeou. Você mapeou no pensamento, você mapeou no comportamento, viu que foi repetitivo nesse 2024, pega isso, joga para 2025 e pense em estratégias. Por exemplo, para o nosso tipo de vida moderno, uma estratégia bacana é usar como apoio, né, para alcançar a meta, os momentos de oração. Porque os momentos de oração, gente, às vezes a gente passou mais desconectado ao longo do dia, mas naquele momento da oração dá uma conectada, a gente dá uma fortalecida, a gente tem um insight, a gente consegue perceber algo que a gente não tinha percebido. Meditação, né? A meditação, gente, meditação não é limpar o pensamento. Quem dera a gente conseguisse limpar o nosso pensamento, mas é desacelerar o nosso pensamento e produzir um momento de presença. Eu estou presente agora, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, eu estou na segunda-feira, eu estou na sexta. O que eu vou vivenciar agora quando eu sair aqui do centro espírita? O que eu vou fazer? Né? Então, a oração, a meditação, essa coisa de tentar ter a consciência mais desperta, é uma estratégia muito bacana para a gente conseguir ter um 2025 com mais evoluções, né? Estar desperto, estar atento, não viver a automaticidade o dia todo, todos os dias, né? Outra coisa, exercício do diálogo. Se a gente aumentar o diálogo com as pessoas que são mais importantes para nós e aquelas que a gente tem mais dificuldade de viver, de conviver, talvez a gente consiga avançar muito. Quem sabe a gente está enxergando um ponto de vista muito pequeno sobre aquele problema de relacionamento e depois de um diálogo você perceba que você está errado, que não era o outro que estava errado. Quem sabe a gente consiga inverter os polos aumentando o diálogo. Perdão, né? A gente fala tanto do perdão e talvez para a gente conseguir perdoar o outro a gente precisa pensar no auto-perdão. O que eu venho cultivando aqui de culpa, dessa noção de pecado, que eu preciso sair disso, me perdoar e me concentrar na minha mudança, não é na culpa. Gente, culpa não faz Deus nos perdoar, né? Porque Deus não está nos culpabilizando. Não existe essa ideia de culpa. Culpa foi uma ideologia cristã criada por nós mesmos para nos aprisionar. Então, o que Jesus Cristo pregou, de fato, quando a gente lê o Evangelho? Né? Ele solicita que a gente tenha mudanças. Né? Outra questão que é importante, né, que eu gostaria de até finalizar, é falar que tem uma coisinha muito pequenininha que a gente pode fazer, talvez seja uma válvula propulsora, um catalisador para aumentar aumentar a possibilidade de a gente viver uma sociedade com mais paz. Que é se colocar nos pequenos grupos que você vive como agente de paz. Né? E aqui não tem ninguém que é bom samaritano, mas que a gente tente, que a gente se esforce. Né? Vai lá no almoço de família do domingo. Né? O almoço de família do domingo é um momento de mais fofoca, né? De mais desavença, um falando do outro, porque ele vai ver quando acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. E a gente faz a vingança, né? Uma coisa assim. Amor de família é um momento propício para a gente exercitar a evolução. Então, ao invés disso, seja um agente da paz, né? Tenta, às vezes, mudar o discurso. Nossa, realmente, não foi legal o que ele falou, né? Mas será que
ele queria fazer isso, de fato? Ou será que ele fez sem querer? Será que a gente pode conversar com ele sobre o que aconteceu, pedir para que ele mude esse comportamento? Percebe, gente? Isso é ser um agente de paz. Não significa que a gente vai deixar de sofrer, que as emoções não vão aflorar, né, ou que a gente vai errar, mas que a gente se dispõe a ser um agente de paz. Nós estamos aqui no Centro Espírita, né? Todo mundo aqui erra, todo mundo está no mesmo nível evolutivo, por isso que a gente está encarnado aqui. Mas se nós nos dispormos a ser um agente de paz aqui, a gente paz lá no trabalho, lá na sua família, lá no seu prédio, as coisas vão melhorar, certo? E para finalizar, a gente fala muito, né, de ano novo, né? Ano novo como mudança, ano novo como reflexão, mas o ano de 2025 só vai ser novo se a nossa vida for nova. E a vida nova não é porque o tempo virou, a folhinha virou, foi lá, virou a folhinha e mudou. Não. O que faz a vida realmente ser nova é se a gente conseguir inovar as páginas da vida da gente. E a gente está escrevendo a vida todo dia. E a coisa que mais me deixa assim, tocada e aliviada é que todo dia é uma oportunidade nova. Aliás, todo minuto é uma oportunidade nova, né? Então, espero que a gente consiga, nesse ano de 2025, aproveitar muito mais todas as oportunidades de evolução que a gente tem, que a gente também possa criar, porque a gente consegue criar isso, né? Existem várias por aí, tem tantas outras que a gente pode criar. Certo, pessoal? Obrigada. Já estourei seu tempo de novo. Obrigado você. Obrigado você. Gratidão.